Universidade. E hoje eu tô com a Isa aqui. Oi, gente, eu sou a Isabela. Que vai me ajudar a apresentar e tudo mais. E o nosso convidado de hoje é o diretor da Integra, o Renato. Prazer estar aqui, muito legal. Bom, Renato, ele teve aqui o ano passado, né, junto com o reitor e tudo mais. A gente teve uma breve conversa, né, que o tempo estava corrido aquele dia, né. Mas hoje ele veio com mais calma e vai dar uma palavrinha aí pra gente, tá bom? Então, assim, o Renato, ele tá na UFPR desde 92, né, Renato? Desde longínquos 1992, exatamente. Então faz bastante tempo, aí, mais de 30 anos, né? Sim, isso. E eu queria que você falasse um pouquinho das mudanças que você sentiu e tudo mais. As mudanças que eu senti na minha vida e na minha vida dentro da UFPR, Com né? certeza. Veja, 92, se a gente puxa, né? Faz tanto tempo atrás, né? Mais de 3 décadas. Vamos lembrar que não tinha nem celular à época, né? Até para escolher o curso que você teria interesse, né? O método era completamente outro. Você não tinha onde buscar, você não tinha um Google, não tinha ferramentas tecnológicas para fazer essa busca, né? Então as informações eram, de certa forma, precárias ainda, né? Muito no boca a boca, familiares, amigos, né? Mas o que eu sinto de maior diferença, uma diferença que ela é gritante, né, do tempo que eu vivi a vida na universidade como estudante, né? Fiz o curso de engenharia florestal da UFPR. Aliás, eu me considero um filho da UFPR, né? Porque fiz a graduação, mestrado, doutorado, concurso público e estou desde 92 nessa jornada dentro dessa maravilhosa instituição, né? Mas a mudança principal que eu percebo, né, desse tempo para cá é o combate que a universidade escolheu fazer em torno do que a gente chama de elitização do conhecimento, né? A elitização do acesso ao conhecimento, especialmente, né? Houve um tempo muito longo, desde o início do que a gente concebe de universidades públicas brasileiras, de que o acesso à universidade se dava para muito poucos, né? Para muito poucos. E esses poucos eram aqueles que tinham recursos para poder competir, né? Aí eu não consigo nem dizer em igualdade de condições, que eram as condições financeiras que trilhavam essa condição, né? Então, em geral, quem conseguia pagar um bom cursinho para poder ter acesso. Não existiam políticas, né, inclusivas, nenhuma política consistente de acesso a populações que historicamente foram marginalizadas, né? A grande, enorme mudança ela veio depois, né? Então era uma universidade elitizada tanto sob o ponto de vista socioeconômico, quanto era muito claro, né, que a gente tinha uma universidade branca. É muito claro a correlação do que a gente percebia, tanto dentro do meu curso como nos demais cursos, sejam cursos de engenharias, medicina, direito, licenciaturas. Era um padrão que era estabelecido para não só a Universidade Federal do Paraná, mas para todas as universidades públicas, estaduais, federais, como um todo, né? Aí eu não sei se as demais perguntas elas avançam para uma perspectiva de continuidade desse raciocínio, porque ela não para por aí, né? Não. Então, na verdade, já aproveitando o gancho que você puxou, né, eu gostaria de saber, né, que durante essa sua trajetória dentro da universidade, você acompanhou, né, a expansão, né, a interiorização da universidade, essa política de democratização do ensino superior. E como você avalia essa democratização para os campos interiorizados? Isso, a pergunta é ótima, Isa. Eu acompanhei do zero, na verdade. Eu sou, na verdade, uma testemunha viva e ocular que participou diretamente disso, porque eu participei como docente concursado pela Universidade Federal do Paraná, ingressando em um campus nascido do zero, chamado ainda Campus Litoral da UFPR, no ano de 2005. Fiz um concurso para gestão ambiental, né, para integrar o corpo de docente lá do curso também de gestão ambiental, mas predominantemente assim, para ajudar a criar as condições de funcionamento do campus à época, né? Mas esse campus não veio sozinho, né? É um campus que nasceu lá no litoral do Paraná, município de Matinhos. E talvez uma pergunta que fique para quem está nos assistindo é assim, né? Por que a opção, né, de você ter uma universidade fora do eixo das capitais, né?
E quando eu falo Matinhos, a criação de um campus no município de Matinhos, eu estou falando, na verdade, da representatividade de aproximadamente 50 ou 55, até 50 a 55 unidades ou campos e também universidades novas que foram criadas nesse mesmo modelo. É o que a gente chama de primeira fase das expansões federais em todo o território nacional, né? Que aconteceu nas diferentes regiões. Então, a primeira fase desse ciclo de expansão das universidades, ele ocorre com um enorme investimento público, com grande capacidade de execução e de resposta àquilo que foi pactuado, ou seja, o que é essa pactuação? São as vagas de técnicos, as vagas de professores, recurso para compra de equipamentos, veículos, a estrutura predial para o bom funcionamento de um campus, né? As condições adequadas para o funcionamento. Essa primeira fase ela foi completa, não havia nenhum tipo de dificuldade em termos de viabilizar o bom andamento de uma universidade nesse momento, né? E a premissa para você ter essas unidades fora das capitais se sustentava a partir de duas questões que eram as mais importantes, né? Primeiro é o enfrentamento àquilo que eu disse que foi uma escolha que as universidades fizeram, né? Uma escolha pelo bom combate à elitização das universidades, ou seja, a adoção de modelos que pudessem absorver públicos, especialmente advindos da escola pública, né? Do ensino, da rede pública de ensino em geral, como um modelo de continuidade, que nasce do ensino fundamental, passa pelo ensino médio e termina no ensino superior público, né? É muito interessante você perceber, né, que antes disso a gente tinha basicamente estudantes da rede privada entrando nas universidades federais. E esse acesso se dava especialmente pela lógica dos cursinhos, etc., né? Então, agora, o mais, talvez, desafiador, e eu acho que o maior saldo dessa aposta em você capilarizar esse processo que a gente chama de interiorização das universidades, é a aposta de que essas unidades fora do eixo das capitais pudessem ser os atores preponderantes na costura, né? Na participação direta no desenvolvimento local dessas regiões. Então, a gente percebe isso muito claramente depois de muito tempo, né, de vivência nesse modelo. A quantidade de parcerias, de projetos, e aquilo que eu chamo, acho que do ponto mais importante, de políticas públicas que nascem a partir da participação da universidade nessas localidades, é o que eu consigo denominar de sucesso nesse modelo, né? Uma universidade que é criada num ambiente isolado, seja onde for, seja numa capital, seja no interior, no litoral, de qualquer lugar do país, e que se encontre isolado, sem comunicação com o poder público local, com as entidades, sejam elas públicas ou privadas, terceiro setor, ela provavelmente esgota a sua capacidade de poder produzir isso como uma resposta, né? Então, essa é a aposta que o governo federal, à época, no início dos anos 2000, foi o primeiro ciclo do governo Lula, né? O primeiro mandato dele, essa aposta foi a de que a universidade seria decisiva nesse processo de ciclo longo, né? Não é de uma chegada e transformação em curto espaço de tempo, né? Um processo longo de maturação, inclusive de aceitação das unidades nas localidades. Não é incomum isso acontecer em muitos locais do país. Você ter unidades que não são bem aceitas, inclusive, né? Como se fossem os estrangeiros chegando para dizer o que tem que ser feito, né? Isso a gente vive ainda um pouquinho, assim, especialmente no litoral do estado, né? Em que a gente tem, enfim, vamos dizer, uma certa contraposição a expectativas do que o poder público enxerga dentro daquela realidade. A universidade sempre pensa no longo prazo, o poder público sempre pensa no curto prazo, e a gente tenta fazer disso uma costura, uma conversa possível, né? Então, dizer para vocês assim, qual é o grande saldo desse processo de interiorização das universidades, que não foram poucas. A gente tem mais de 300 no país, se a gente fala de universidades federais, entre campos, universidades novas criadas, né?
A gente tem também os institutos federais, gente, que somam mais de 800 unidades no país inteiro. Então, o território nacional, se você pega um mapa, você vê ele cheio de pontinhos novos, né? Em suas diferentes realidades. Então, a riqueza do processo é qual? É você ter unidades que interagem com as problemáticas locais, sejam elas sociais, culturais, políticas, econômicas. É isso que a universidade faz, né? É interagir com a realidade que está posta ali no seu entorno, né? Então, o que é mais importante nesse aspecto? É você ter perfil de docentes, perfil de cursos que conversem com essa realidade. Você vai ter lá uma região que é predominantemente de preservação ambiental, não dá para criar um curso de, de motosserra, né? Senão você vai ter tópicos avançados em curso de motosserra. Senão você vai ter um embate muito forte daquilo que é a lógica numa localidade com aquilo que se espera de um curso. Então esse é o grande desafio, é como concatenar isso tudo, né? E essa é uma transformação que a gente vai percebendo ao longo dos anos, né? Já estou falando demais, eu sei, essa é a minha característica, depois vocês editem se achar necessário. Que é assim, né? E quando esgota a capacidade, né, de um curso ser realizado? Quando você não tem mais demanda, você não tem mais procura, né? Então essa é uma realidade que está posta em muitos locais também no país inteiro, né? E especialmente nessas unidades interiorizadas, em que você tem públicos um pouco mais limitados, o que tem numa capital, e você tem que se reinventar. Cursos de rápida duração, especializações, aperfeiçoamentos, cursos de extensão de diferentes naturezas e cursos de graduação de longo prazo ou de médio prazo, como cursos tecnólogos, etc., que dialoguem com a realidade local, com as demandas que estão represadas, né? Mas você precisa ter perfil docente para isso. Então, é um cruzamento intrincado que é o desafio de todo gestor, de toda a comunidade acadêmica que vive essa realidade no dia a dia, né? Nessas unidades, né? Mas o panorama, saldo, qual é o saldo desse processo? Um saldo espetacular, né? O saldo, ao meu ver, é espetacular. Trabalhos já começam a indicar que a inserção das unidades nos interiores do país inteiro trazem indicadores econômicos substanciais. No fim das contas, é isso que a gente está lendo, né? Bom, trazer a universidade para o interior traz desenvolvimento em que nível, né? Se a gente está falando de desenvolvimento social, é porque as políticas que estão sendo acessadas permitem com que aquela população tenha acesso a direitos, né? Então, quais os investimentos foram aportados, né? Do ponto de vista industrial ou de empregabilidade, tudo isso contabiliza. A presença da universidade está sendo relevante? Tendo a achar que 10 anos é um recorte muito pequeno de tempo, se a gente pega, por exemplo, o campus de Jandaia do Sul. Está fazendo 10 anos agora, um tempo de uma riqueza imensa assim, em termos de atuação acadêmica, e que precisa de ter uma leitura de um prazo muito mais longo ainda para a gente poder ter os resultados de modo bem preciso, né? Foi o que você falou, né? É ter esse longo período, né? Isso. Não é uma coisa imediatista. Então, exatamente. Assim, por mais que a gente olhe um recorte de 10 anos, né? Pareça ser muito, mas para essas políticas de campos do interior ainda é pouco, né? Acaba sendo um tempo curto, né? Exatamente. Se a gente olha municípios, se a gente olha a micro-região pelo qual está associada a nossa presença, então essa leitura é ainda mais complexa, por assim dizer, né? Mas a gente está no caminho certo, isso eu tenho absoluta certeza. Que bom. Eu ia introduzir, né, o nosso campus aqui, que está completando 10 anos, né? E aí eu ia perguntar para você das melhorias, né, e das mudanças que você sentiu na nossa região, sim, aqui no interior. Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que recai sobre os desafios da continuidade do processo, sim, de expansão das universidades nos demais ciclos de expansão que aconteceram, depois do primeiro. Sim. Que eu falei assim, que foi com muito dinheiro, foi com muito investimento, foi sem sustos, né? Houve uma continuidade da que a gente chama dos demais ciclos ali, né? O Reúne, que foi o processo de expansão e reestruturação das unidades já pré-existentes, e a criação de novos campi com cursos de licenciaturas e engenharias, que foi o caso de vocês, né?
Esse combo, né, de 3 engenharias e 2 licenciaturas aconteceu em várias localidades no país, né? Só aqui na universidade em 3 locais. Palotina, aqui em Jandaia e no Centro de Estudos do Mar, lá em Pontal do Paraná, né? Vocês pegaram justamente a fase de declínio mesmo das condições econômicas para o cumprimento das pactuações que foram realizadas, em termos de vagas docentes e vagas de técnico-administrativos e também da infraestrutura. Não foi só vocês, Centro de Estudos do Mar, Palotina teve também certas dificuldades, apesar de já ser um campus pré-existente, então já tinha uma estrutura montada, né? Agora isso aconteceu, gente, no país inteiro. Aconteceu no país inteiro. E eu rodei o país inteiro dentro de uma experiência que eu vivi em 2017, que eu acho que vale a pena dizer aqui, que foi a criação de um fórum, que era o Fórum Nacional dos Dirigentes das instituições de ensino expandidas, né? Sejam elas dos campi ou das estruturas multicamp. O que eu quero dizer com isso, né? O que é a estrutura de campus, por exemplo? A Universidade Federal do Paraná já existe e criaram-se campi novos dentro dessa estrutura. Quando a gente fala de multicampia, a gente está dizendo sobre unidades novas que foram criadas já do zero nessa condição, de muitos campi espalhados nas cidades, etc., né? Você tem a Unipampa, enfim, uma série de outras universidades que foram criadas nessa condição. E nesse momento, em 2017, o que estava acontecendo? Uma mini revolução. As universidades diziam assim, socorro, gente. Nós estamos em penúria, a gente precisa acessar, de alguma forma, as estruturas legislativas, das comissões, da Câmara, dos deputados, etc., para poder denunciar os problemas, né? E foi nesse momento que foi criado esse fórum, né? Foi organizado esse fórum e eu presidi esse fórum nacional durante muitos anos, né? Durante 3 anos aí seguidos. E eu acompanhei as realidades. Elas são gravíssimas, assim, mas muitas vezes pior do que as situações que a gente vê aqui, né? Campos criados, por exemplo, em ilhas lá na região amazônica. Então, você, por exemplo, levar processos que agora já não são mais, não são mais processos físicos e tal, né? Isso é tudo eletrônico hoje, né? Mas à época, em 2017, tem que um barco tem que passar 2 dias ali para atravessar, para poder chegar até a reitoria. Então, assim, era tudo muito mais precário. Tem campus, por exemplo, o campus Monte Alegre, da Universidade Federal do Oeste do Pará, conta com 5 docentes. Contava com, não sei agora como é que está, 5 docentes para carregar um campus. Se você pega lá, se você tem um curso no campus, um deles tem que ser coordenador de curso, o outro tem que ser diretor, o outro tem que participar de comissões. E acabou, não tem mais. Então, só de atividade administrativa você já esgota, né? Então, a variedade de situações graves fez com que esse fórum ele fosse criado, né, para poder denunciar os problemas. Era a época do Michel Temer, então a gente já via as universidades com mais dificuldades em termos orçamentários e tal. Foi uma experiência importantíssima assim, para conhecer as realidades e ver o quanto que a gente sobreviveu. A gente sobreviveu muito bem, muito bem. A gente criou enfrentamentos importantes. Essa gestão da reitoria desde 2017, até traduzindo um pouco dessa forma do cuidado que teve com essas unidades, sabendo-se da gravidade das situações, cria uma unidade, que coincidentemente eu dirijo hoje, né? Que é a Integra, a Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi, enfim, avançados da universidade, né? Que a gente tem 5, né? A gente tem aqui Jandaia, Toledo, Palotina, Centro de Estudos do Mar em Pontal e o UFPR Litoral em Matinhos, né? Então são essas 5, que têm justamente todas elas essa identidade. A identidade da expansão federal, a identidade pela democratização do acesso e a identidade pelo desenvolvimento local. Todas elas estão em arranjos diferentes, interagindo com as suas localidades. Você vê lá, Matinhos interage com as questões ambientais. Estou aqui resumindo um pouco. Palotina é o contrário, assim, interage direto com o agronegócio, né? É outra pegada, é outra lógica de funcionamento. Vocês criando uma identidade cada vez maior com a área tecnológica, né? Que eu estou percebendo isso no movimento de evolução do campus, né? A área da saúde, né, como a área das biomédicas, Toledo começando a se desenvolver rapidamente, né, com a medicina, daqui a pouco vem a enfermagem e tal. E o Centro de Estudos do Mar sempre olhando para o oceano, né, a pesquisa oceanográfica, as engenharias que trabalham com as questões também voltadas ao meio ambiente. Então, assim, gente,
a riqueza do processo de expansão federal é algo que me apaixona, assim, me move, assim, me coloca dentro, né? Não é à toa que eu peguei essa coordenação geral aí do que a gente chama desse fórum nacional, que se chamava FORCamp. Ele ainda existe, mas ainda de modo mais precário, assim, ele precisa ser reinventado, ser renovado, e espero que seja feito isso mesmo, porque as lutas estão aí para ser feitas, né? E não há muito caminho para desistir desse modelo de organização, né? Então, gente, um pouco, já derivei um monte aqui da pergunta e deixo para vocês interagirem um pouco aí, né? Vou aproveitar que você tocou no assunto sobre a Integra, né? Claro. E é importante a gente dizer que aqui no campus a gente tem uma relação direta com a Integra, né? Que é através do projeto Universidade na Escola. Exato. E aí eu queria te convidar a falar um pouquinho mais Claro. sobre o projeto, como que se deu a construção dele, Nossa. como que você vê os atos do projeto para a sociedade, mas também para a universidade. Uhum. Não, só uma pergunta boa vocês estão fazendo, gente. Então deixa eu dizer assim para vocês. Em primeiro lugar, né? Por que a Integra foi criada, né? Lá atrás, né? Eu disse um pouquinho, teci algumas ideias assim e tal. Mas veja que antes da pandemia, ele foi criado em 2017, a diretoria, né? Antes da pandemia, a gente tinha uma realidade, que era a realidade assim, de dificuldade de comunicação dos problemas advindos das unidades, né? Então, a administração central, preocupada com a dimensão de dificuldades da gente operar as coisas à distância, instala essa diretoria para poder ser esse meio de campo, né? Quase o camisa 10 do time que vai distribuindo as jogadas e faz a articulação da reitoria para os campos, dos campos para a reitoria e vai fazendo o jogo acontecer, né? Veja, isso com muita competência. O professor Elton foi o primeiro diretor da Integra, né? Ainda era chamado de DACA, a Diretoria de Apoio aos Campos Avançados. Depois ele se transforma em Integra, ainda na época do professor Elton, muito numa perspectiva assim, de desenvolver políticas específicas junto aos campos. Então, uma coisa mais não de espera, de aguardo, né? Mas de proposição, já de soluções e situações. Então se instalou alguns programas ali, ainda na gestão dele, e logo que eu entro em 2021, aí já é época durante a pandemia já, né? Gente, aí a revolução já tinha acontecido, a gente já tinha os modelos remotos de comunicação, então, veja, aí já não existia mais a dificuldade de se comunicar. Foi uma virada de chave muito rápida. Virada de chave foi tudo que a gente acompanhou, né? Vocês viveram isso aqui dentro, né? Gente, ninguém fazia reunião remota antes da pandemia. Você tinha a ferramenta, mas ninguém fazia, não era uma cultura ainda institucional. Depois da pandemia, a gente naturalizou esses processos, né? Então ali você já não tinha mais a motivação de ter uma Integra que desenvolvesse ou tivesse essa premissa de que a dificuldade estava aí, né, na comunicação, porque não estava mais, né? Foi muito fácil se comunicar com todo mundo, bota todo mundo na tela, reuniões acontecendo e está tudo certo, né? A gente alinha os pontos. A transformação do funcionamento da Integra foi justamente essa, de perceber que a importância da unidade estava em ler os principais desafios, diagnosticar quais eram os principais problemas e demandas e estabelecer propostas muito claras, né? Seja no aspecto de infraestrutura, seja no aspecto de recursos humanos, mas, sobretudo, na identificação de problemas concretos e pontuais ali a serem cirurgicamente colocados, como uma acupuntura, lá, ir lá com a agulha e tentar fazer uma solução de cada vez, né? A pergunta da Isa vai no seguinte sentido, né? O projeto Universidade na Escola, ele não foi uma criação da Integra. Ela é considerada como uma tecnologia social que foi iniciada por um PET, um programa tutorial, PET, no setor litoral, assim, ainda em 2014, 2015, mais ou menos, mas ele explode em 2016, quando eu, ainda na direção do setor litoral, estabeleço uma parceria com o PET para substituir o modelo de feiras de profissões que a gente tinha lá para um modelo de diálogo direto com o público de ensino médio, né, com os secundaristas. Com qual premissa? Duas. O desconhecimento dos estudantes de ensino médio do município com relação à existência da universidade. Não estou falando assim da dificuldade de entrar na universidade, desconhecimento sobre a existência e o que é uma universidade. É um dado grave, que foi levantado por esse programa tutorial PET chamado Litoral Social à época.
E 2, gente, que tá o problema mais grave que todas as universidades vivem hoje, né? O progressivo decréscimo de ocupação de vagas, iniciado especialmente em 2010, de 15 para 16, né? Não coincidentemente com a entrada do governo Temer para frente, e depois do governo Bolsonaro. Nisso a gente pode navegar por 1000 situações, né? A forma como as universidades foram denegridas, fortemente nesses governos. O governo que sustenta as universidades federais falando oficialmente que essas universidades não prestam, né? Isso é muito forte, simbolicamente muito pesado, né? A expansão, profusão, sem controle algum e regulamentação alguma das faculdades particulares à distância, né? E isso se deu no país inteiro, e a gente tem uma leitura muito clara hoje por aquilo que o próprio projeto universitário na escola faz nesse diagnóstico. A gente cria dentro desse projeto uma espécie de observatório, né? A oferta é absurda, por exemplo, aqui na região norte. Se a gente pega, por exemplo, Jandaia, Maringá e Apucarana, só os 3 municípios, né? A gente tem mais de 2.200 cursos. Gente, 2.200 cursos sendo ofertados ao mesmo tempo, agora, nessa região. Nesses 3 municípios só. Concorrendo com quem? Com a gente. Mas como é que concorre com vocês se o ensino é público e gratuito? Os estudantes precisam chegar. Quando a gente opta pela interiorização das universidades, a gente está dizendo que essas unidades que foram criadas, Jandaia, Matinhos, Pontal, a gente dialoga não só com o município, a gente dialoga com a micro-região. O nosso compromisso, nossa missão institucional é com a micro-região. Portanto, a gente precisa ter os estudantes de outros municípios também. E eles dependem de quê? E transporte, para poder chegar. Eles precisam, a informação precisa chegar e o transporte precisa estar viabilizado para poder chegar na universidade. Então, são 2 grandes enfrentamentos que o projeto se propõe a fazer, tanto no diálogo direto, que a gente desenvolve em sala de aula com os estudantes, tanto quanto nos recados que são dados que a gente cria de diagnósticos, né? 2.200 cursos, uma taxa de mensalidade mínima nos cursos que é de R$ 66 por mês. Para um estudante chegar aqui, quanto é que você gasta para chegar aqui, mais ou menos? Geralmente eu gasto R$ 300 por mês. É uma média de quem? O que é a média do que um estudante gasta. Não gasta menos de R$ 100 para fazer um transporte, uma distância média que seja de 30, 40 quilômetros. Quem vem de Paranaguá lá para a UFPR Litoral gasta 400 até quase R$ 500 por mês para poder. Então isso é extremamente desestimulante, né? É o inverso do que a universidade pública precisa, né? Como projeto de desenvolvimento nacional, como ele foi concebido desde o início. Se você quer desenvolver capacidade crítica, capacidade intelectual a partir das universidades, você precisa subsidiar, você precisa financiar, você precisa dizer que essa ponta é a mais importante, né? Só que os governos anteriores fizeram exatamente o inverso. Ligaram a chavinha da desregulamentação das faculdades privadas, que são de qualidade altamente questionável, só ver as notas, né? Só ver as notas, né? Só ver o ranking, vejam o ranking das universidades federais e vejam onde estão as faculdades privadas, né? Ali você vê que as escolhas elas são elas são pautadas por outros interesses, que é o interesse econômico. Inverteu o seu papel, né? Inverte a pirâmide completamente, assim, dos interesses, do interesse nacional, né? Do interesse nacional. Então, as universidades públicas são essa base estruturante do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento tecnológico, da soberania nacional. E isso foi completamente abandonado nesses últimos 2 governos. Agora, com a retomada de um governo progressista, a gente tem um outro olhar, ainda que com muitas dificuldades em termos orçamentários, né? Pelo menos a gente é reconsiderado nessa matriz de importância, e isso a gente, de fato, tem que... Olhar voltas para a universidade federal, isso. Veja que o olhar volta, né? Volta. É redirecionado para as universidades públicas, né? Um pouco isso. Não sei se eu respondi. Acredita que sim? Tá bom. Então é isso. É o desafio do projeto. Acho que é isso, né? O desafio do projeto segue sendo esse, né? Cada vez mobilizar mais estudantes, reduzir cada vez mais as distâncias, né? Entre o ensino
assim, o ensino básico da rede pública com o ensino superior público, né? É uma barreira gigantesca de comunicação que se dá tanto pela cultura escolar, pelas taxas altas de evasão, que não se dá em todas as localidades, mas ainda é uma realidade, né? E o investimento em mobilizar mesmo a juventude e entender que a universidade é um lugar de crescimento, não só pessoal, profissional. É lá que você vai encontrar o melhor modo de se fazer a cidadania, os processos com civilidade, com avanços culturais. Então, assim, a universidade pública ela não é só conteúdo, né, gente? Ela é uma dimensão multifacetada. Né? Profissional, pessoal, tudo. E assim, com um olhar muito menos individual e muito mais coletivo. Se você se vale da premissa de que você é um sujeito que se forja um cidadão, o teu olhar passa a não ser mais para si mesmo, né? Sim. Você passa a ter um olhar para si e para os outros, né? Essa é a grande diferença que eu vejo assim do ensino público como ele deve ser. Só queria complementar a sua fala sobre o projeto, porque eu, como integrante do projeto, estou à frente aqui no campus e a gente faz as interações, eu participo, e é exatamente isso que você falou, assim, eu vivencio a realidade quando eu vou para a sala de aula, propagar a universidade, as maneiras de ingresso, maneiras de permanência e tratar sobre todas essas políticas de democratização mesmo do ensino superior. E é impressionante porque os alunos eles não têm conhecimento disso. Quando a gente chega e fala, olha, essa aqui é a Universidade Federal do Paraná, e quando a gente quer apresentar o que a gente faz, o que a gente desenvolve numa universidade, qual que é o papel da universidade na sociedade, eles não têm noção. E aí a gente faz essa caminhada com eles durante a apresentação, a gente mostra a atuação da universidade na sociedade, né? E mostra que vai além de sala de aula, né? Que é todo um desenvolvimento tecnológico, científico, cultural ali daquela região. E aí a gente começa a ver durante a interação um despertar nos alunos, assim, eles começam a se sentir mais interessados, né? Mais curiosos, porque eles não conheciam, né, isso. E daí a gente encerra a nossa interação e a gente sempre faz convite para que eles venham até nós, né, para visitar o campus, porque quando eles estão aqui e conseguem ver os laboratórios, conseguem transitar pela nossa universidade, ver, né, presencialmente a nossa rotina, também é muito gostoso, assim, né, para o aluno, assim, ele se sente mais motivado. E aí o problema que a gente encontra quando a gente vai falar com a escola sobre trazer eles para cá é o problema do transporte. A gente não consegue levar porque a gente não tem ônibus para levar. E aí a gente fica estagnado exatamente nesse ponto, né? Porque seria uma continuidade do projeto, seria trazer esses alunos para cá, para a gente ter melhor desenvolvimento nessa parte. Então, vejo que a sensibilização, nesse caso, né, é muito mais abrangente e também mais complexa, né? Quer dizer, não basta sensibilizar o estudante, a gente tem que sensibilizar o gestor público, né? De que os saldos, eles são para o próprio município. E você formar pessoas numa universidade de ponta, como a Universidade Federal do Paraná Você está desenvolvendo a região. Você está desenvolvendo o município e a região como um todo, né? Então, o retorno ele é garantido, né? Veja que a gente está evitando que esse estudante vá para a capital estudar. Sim. Quer dizer, a fixação dos egressos dentro... assim, não falei sobre isso, mas esse é o principal desafio, né? Você ter cursos na região que depois possibilitem ao egresso, aquele que está se formando, se fixar na região. Isso não é um ciclo simples. Por isso que eu falei assim, não adianta em 10 anos a gente achar que a gente vai conseguir ver o impacto, por exemplo, no curso de engenharia de produção. Aqui. Você vai ter que ter ciclos de desenvolvimento, de sensibilização, de mobilização de prefeitos, de câmaras de vereadores, de enxergarem que esses profissionais que estão aqui estão sendo exportados para fora de graça e nós não estamos segurando, gente. Nós precisamos segurar esses profissionais aqui. Como é que a gente faz? Política pública. Política pública se faz investimento público para propiciar a fixação desses egressos dentro das áreas de expertise, de conhecimento desses novos profissionais, né? Então, por isso que eu digo assim, a universidade é um dos atores que propiciam essa possibilidade, né? Não se faz sozinho. Então, com empresas, com poder público, com leis novas, enfim, com articulação permanente, na verdade, com toda a sociedade, né? A gente estava falando de transporte, já virei outra coisa aqui, mas é isso, é sensibilizar os prefeitos. Gente, nós estamos perdendo as nossas potências, estamos levando tudo para fora. Exato, né? Você falou, é a comunidade abraçar o campus também. Exatamente. O campus abraça a comunidade abraça o campus. Então é a política pública, né? É o ganha-ganha. Exato. Eu ganho daqui, você ganha dali. De lá. E realmente, se a gente olhar numa ótica, 10 anos, a gente vê aí
2 mandatos e meio, né, falando de política, né? Então, assim, querendo ou não, é pouco tempo. Seria ali uma reeleição de um prefeito e outro. Então, que ótica que eles vão ter? É baixa a ótica. E você pensa numa universidade que tem 111 anos de existência, né? Exatamente. Vocês têm 10 anos. Campos de Jandai do Sul tem 10 anos. 10% da história. Uma criança em desenvolvimento pleno. O campus está bonito, o campus está, assim, com uma estrutura física invejável, melhor do que muitos locais da própria Universidade Federal do Paraná. É de impressionar mesmo, assim, né? E isso não se faz por um clique, né, gente? Há muito esforço envolvido da comunidade interna, muito esforço envolvido também da reitoria, compreendendo a necessidade que o campus demanda. Isso só acontece porque vocês respondem. Há uma resposta pública, né, para que isso aconteça. E é claro, nossa dificuldade maior hoje, que não é só de vocês e de todos, é a gente ocupar todas as vagas que são ofertadas. Todas. Por isso que essa agulhinha da acupuntura, que é o projeto Universidade na Escola, busca justamente mobilizar esforços, sejam eles quais forem, para conseguir fazer com que isso aconteça. Então, outro exemplo. Processo simplificado, né? O processo seletivo simplificado da Universidade Federal do Paraná, né? Uma grande novidade. Aproveitamento de vagas a partir do Enem. Quem realizou provas no Enem de determinado ano até o último ano tem direito de poder usufruir das vagas que estão ainda ociosas, não aproveitadas do processo vestibular, né? Isso é uma política de enfrentamento, claro, à evasão. A gente está dando as ferramentas necessárias para que isso aconteça. Por que o vestibular existe, gente? Para que serve o vestibular? Ele é um processo seletivo, mas por que é um processo seletivo que está no meio, entre o ensino médio e o ensino superior? Porque, assim, historicamente, na universidade sempre teve muito mais candidatos do que vagas, né? Então, para você selecionar de alguma forma, você tem que criar um ambiente de seleção com uma série de critérios, as provas, etc., para poder trazer esses estudantes que foram os melhores classificados. Mas isso o inverso acontece. Quando você tem mais vaga do que candidato, o vestibular passa a ter menos peso, né? Então você precisa criar políticas acessórias para que as vagas que estão desocupadas possam ser ocupadas. Isso é o mais importante, não é o vestibular é a peça mais importante, é ocupar as vagas. E isso a gente está fazendo com bastante força, né? Então são as contrarreações aí integra o projeto, tem interagido demais, porque a gente cria diagnósticos, explica, argumenta, e esse processo interativo de diálogo faz com que a universidade reaja, né? Então tudo isso em perfeita harmonia aqui com a reitoria, com um projeto que está sendo tremendo de um sucesso. Em relação à Integra, com os projetos futuros, o crescimento dos campos, o que você tem que falar um pouquinho para a gente? Assim, eu acho que assim, futuro, a gente... Né? Então assim, eu acho que... Eu até falei há pouco, assim, em crescimento. Quando a gente fala de crescimento dos campos, é como se a gente estivesse falando em expandir, né? Para ter mais cursos e etc. Eu não vejo no ciclo de curto prazo que isso aconteça. O que a gente precisa com muita força é consolidar o que a gente já tem. Né? Isso é o mais importante. Estruturar a base, reconceber, desde que isso seja necessário, a oferta dos cursos de graduação, né? Avançar valendo nos cursos de pós-graduação, né? Que podem ser os cursos de aperfeiçoamento, especializações, o tal do estrito sensu, né? Que são os programas de mestrado e doutorado. Isso tudo fazendo com o cotidiano acontecendo, né? Em cada localidade é uma realidade diferente, você não tem como padronizar. Quer dizer, isso talvez seja o maior desafio da Integra, né? Porque o diálogo ele não consegue ser feito, apesar de a gente ter a mesma identidade, que é essa que eu já conversei com vocês, a variabilidade, a diversidade de situações de cada campus que está fora de sede é imensa, gente, é imensa. E essa, de novo, é a grande riqueza que a gente tem dentro da universidade, que é justamente você ter unidades que interagem com a realidade. Cada realidade vai pautando a gente para um tipo de resposta que ela é muito específica, né? O que a gente não pode é perder o bonde, né? Porque senão outra universidade vem e toma. Então temos que correr. Um dado para vocês. Quando eu cheguei no Litoral, em 2005, a UFPR Litoral chegou com 8 cursos de graduação. No Litoral inteiro a gente tinha esses 8 cursos, tinha oceanografia no Centro de Estudos do Mar e tinha biologia, se não me engano era só biologia que tinha na Unespar em Paranaguá. Estou falando de curso público, né? Hoje nós temos 35 para 40 cursos públicos lá já. Então, não há como a gente pensar em criar cursos novos, por exemplo, sem entender o que o vizinho está fazendo.
porque já é uma demanda reprimida que o outro já está atendendo. Então você tem o Instituto Federal do Paraná em Paranaguá, você tem a própria Unespar que cresceu, o Centro de Estudos do Mar que expandiu, a UFPR Litoral com 14 cursos de graduação, então é um conjunto enorme assim, de oferta de cursos, né? E a gente precisa estar sempre muito atento à realidade regional, né? Para que essas ofertas sejam compatíveis com o que a gente precisa e com a resposta da sociedade, né? Isa, mais alguma coisa a acrescentar? Não, por mim, maravilhoso. Já? Acho que já, Já, né? mas estamos rápido, não deu nem 2 horas ainda, gente. Não, mas acho que deu para o pessoal entender legal a proposta, tanto da Integra quanto do avanço nos campos, né? E tudo mais. Então a gente fica muito feliz na sua participação, Renato, a gente agradece muito, de verdade. Eu tinha uma expectativa já há muito tempo de participar do podcast. Esse projeto espetacular, assim, o alcance, né, desse modelo de comunicação ele é extraordinário, então eu tenho que dar os parabéns porque é uma iniciativa magnífica e desejando todo sucesso aí para o projeto de vocês, tá? Estamos tudo junto, parceria. É isso aí, parceria. Isso aí. O principal é a parceria, a gente conseguir integrar todo mundo, né? Muito feliz de ter participado. A gente agradece muito. Então por hoje é isso, pessoal. Agradeço muito de vocês terem assistido e é isso aí. Até a próxima. Obrigadão. Tchau.